Justiça Federal condena o empresário Eike Batista por crimes financeiros. Segundo a ação, 79 milhões de investidores foram prejudicados com a venda irregular de ações da empresa OSX, do setor naval. Em Mato Grosso, mulheres vítimas de violência doméstica têm a oportunidade de aprender uma nova profissão. Nós temos muitas pessoas que sustentam a família com isso aqui, né? Veja como o judiciário brasileiro está tratando um novo ramo do direito, a herança digital. E ainda, a Justiça do Rio Grande do Sul promove audiência que resgata as tradições gaúchas. Olá, boa noite. Pessoas que têm dinheiro para receber do governo federal agora podem propor um acordo sem sair de casa. A Procuradoria-Geral da União lançou uma plataforma online que simplifica pedidos de negociação. O serviço está disponível na página do governo federal na internet. É só cadastrar o CPF e fazer o pedido de acordo. A plataforma é para pessoas que têm dinheiro a receber da União e querem negociar. Podem se candidatar ao acordo servidores públicos que têm gratificação por desempenho, que querem converter dias de licença-prêmio em pagamento, quem tem direito a auxílio creche, auxílio transporte ainda não recebidos, indenizações e correções monetárias. Desde 2013, as centrais de negociação da Advocacia Geral da União já firmaram mais de 50 mil acordos. Em dinheiro, isso representa mais de 7 bilhões de reais em dívidas pagas. Agora, com a possibilidade de fazer tudo isso online, a meta é aumentar ainda mais esse número. Depois de receber os pedidos de negociação, a AGU tem 20 dias para analisar e responder às solicitações. Economia de tempo e de recursos. A economia gerada com a negociação ao erário ela é bastante expressiva, como as partes envolvidas elas sentem que, de fato, a demanda teve uma boa resposta do Estado, né? Ela sente que, de fato, a gente olhou o problema e conseguiu encontrar uma solução adequada para aquele caso. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esteve hoje no Supremo Tribunal Federal. Foi uma visita de cortesia a alguns gabinetes, um deles o do ministro Edson Fachin. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou posse no último dia 26, depois de ser sabatinado pelo Senado Federal. Na próxima quarta-feira, ele já deve estar na sessão plenária do Supremo. Antes de visitar o gabinete do ministro Fachin, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esteve com a ministra Rosa Weber. A Justiça Federal do Rio condenou o empresário Eike Batista a 8 anos e 7 meses de prisão e multa de mais de 82 milhões de reais. A pena imposta é pelos crimes financeiros cometidos em 2013. Segundo a ação, 79 milhões de investidores foram prejudicados com a venda irregular de ações da empresa OSX, do setor naval. Além da condenação de 8 anos e 7 meses de prisão, o empresário Eike Batista deve pagar multa correspondente a 3 vezes o dinheiro obtido de maneira irregular na época, valor que passa dos 82 milhões de reais. A defesa de Eike Batista vai recorrer da decisão e informou que a condenação diverge do posicionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que na semana passada absolveu o empresário de multa de mais de 21 milhões de reais, também por suposta manipulação ilícita do mercado de capitais. Em Mato Grosso, mulheres vítimas de violência doméstica aprendem a produzir artesanatos. O projeto de cidadania tem apoio do Judiciário do Estado. Lucy é a mais nova integrante do projeto Feira Popular Artesanato na Praça, que conta com o apoio do Judiciário de Mato Grosso. Ela, infelizmente, foi vítima de violência doméstica, mas há 25 anos a artesã se separou do então marido e encontrou uma saída para se manter viva e a sustentar os 2 filhos. Eu conseguia ter um domínio que eu não tinha, conseguia superar todas as coisas que tentavam atravessar meu caminho. Atualmente, cerca de 25 mulheres que foram agredidas pelos companheiros fazem parte do projeto que ajuda
entre realidades distintas a serem independentes. Nós temos muitas pessoas que sustentam a família com isso aqui, né? Assim, cria, educa, alimento, nossas contas que nós pagamos, né? Além da Praça da República, a feira também é realizada na Praça Alencastro, em outros bairros de Cuiabá, outros municípios aqui de Mato Grosso e, acredite, até outros estados, a feira também já esteve presente. A juíza da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar de Cuiabá ressalta a importância de proporcionar oportunidades para que esse ciclo seja rompido. Tendo um emprego digno, ela pode deixar o agressor, se ela tiver alguma autonomia financeira, procurar um lugar para morar, levar seus filhos consigo para poder sustentá-los. Por isso que é muito importante a gente investir tanto na educação das mulheres como na parte de oferecimento de trabalho e emprego para elas. A seguir, Justiça do Rio Grande do Sul resgata tradições em uma audiência de ratificação de adoção. A declamação é comum em audiências judiciais nas comarcas gaúchas, sempre realizadas em setembro, mês em que o estado celebra a Revolução Farroupilha. Quilombolas do Tocantins ganharam na justiça o direito de posse da terra onde vivem. As 48 famílias que vivem na comunidade quilombola Ilha de São Vicente, no município de Araguatins, no Tocantins, desde 1997, aguardavam o julgamento da ação civil pública que decidiria sobre o direito de permanecerem na terra. Em 2010, a comunidade, liderada por um homem chamado Salvador Barros, foi reconhecida pela Fundação Palmares. E foi aí que começou a briga judicial pela terra, já que uma família alegava ser proprietária do local e que Salvador Barros teria tido no passado apenas permissão para fazer uma pequena plantação na propriedade. Ao analisar o caso, a Justiça Federal do Tocantins garantiu a permanência dos quilombolas na terra, por entender que existem registros históricos de que a área disputada é ocupada por descendentes de ex-escravos, a quem a ilha foi doada logo após a abolição da escravatura. Em homenagem à Semana Farroupilha, a Justiça do Rio Grande do Sul promoveu uma audiência de ratificação de adoção, seguindo as tradições gaúchas, como mostra a repórter Cristiane Viegas. Pouco a pouco, o foro vai se colorindo, de tantas cores, de tantos semblantes. Diante de um tema tão relevante, aceitei de bom grado o desafio a mim confiado. Conheço esse caso de perto, Excelência, e posso dizer, o amor floresceu. Respeito, cuidado e carinho estão presentes neste ninho. Um pequeno gauchinho teve uma página importante escrita no livro da sua existência. Destituído da família biológica, finalmente ganhou de papel passado uma mãe que muito o queria. E a Janete, autora da ação, prometeu de pronto dar carinho. Foi assim então que o Piazinho, do poder familiar destituído, e no abrigo, tão só, quase esquecido, encontrou gestos nobres e tão ternos, um colo e braços maternos. Não faz sentido negar o que pede a Defensoria e o que a promotoria vem agora ponderar. Um piazinho sem um lar e uma mãe sem um filho tira a vida dos trilhos e o mundo fica pequeno. Mas este gesto tão bueno dá à vida um novo brilho. A declamação é comum em audiências judiciais nas comarcas gaúchas, sempre realizadas em setembro, mês em que o estado celebra a Revolução Farroupilha. Atenção, gauchada! Dança nessa patinha e sarandeio! Abre a gaita, gaiteiro! A
iniciativa inédita no município é da juíza titular do Juizado da Infância e Juventude da comarca, que escolheu o caso de adoção justamente por não conter litígios. Também foi realizada uma homenagem à Paixão Cortes. Que construiu do seu jeito, no seu singular civismo, princípios do atavismo e do ancestral conceito, e destruiu os preconceitos sobre o tradicionalismo. E toda essa forma especial de se realizar uma audiência também foi uma forma encontrada para homenagear os 278 anos da cidade de Viamão, o 7º município mais populoso do Rio Grande do Sul. Fiquei 9 anos na comarca de fronteira, Santana do Livramento e Cacequi, onde os valores do tradicionalismo são muito arraigados e onde o desfile do 20 de setembro é a nossa grande reverência ao nosso estado. Então isso ficou inscrito na minha alma, na minha essência, e aqui foi uma forma singela que eu pensei e idealizei como Poder Judiciário de homenagear não só a nossa tradição, os nossos valores, mas também a nossa comarca que aqui me recebeu tão bem. E entre prosas e versos, mãe e filho foram oficialmente unidos em uma celebração que ficará para a história deles e da cidade. Eu não posso ter filho, né? E aí, então foi uma decisão, digo não, mas meu desejo é de ser mãe e eu quero realizar, por ter tanta criança aí precisando de amor. E eu tenho muito amor para dar. Eu estou me sentindo muito emocionada, né? Estou me sentindo muito grata também por dentre tantas pessoas, eu ter sido escolhida, né? Então, para mim está sendo uma alegria imensa. Uma homenagem foi feita à mãe, que foi habilitada no Cadastro Nacional da Adoção em 2014 e que em 2017 teve a felicidade de iniciar o processo de adoção do seu filho. A dupla, Capitão Faustino e Bruno Aires, fizeram uma versão, para lá de Gaudéria, da música Trem Bala. Não é sobre ter todos os viventes do mundo para si. É sobre saber que nesta peleia alguém luta por ti. É sobre cantar e mostrar a cultura gaúcha na voz. E é sobre dançar na invernada da vida que Deus deu pra nós. É saber nunca andar solito, conservando um amigo bendito. É saber ajudar com força e com sabedoria, como os versos de alguma poesia que fala de cá. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu hoje 120 mandados de prisão, buscas e apreensões na Operação Rota da Seda para desmontar uma organização criminosa especializada em roubo de veículos, desmanche e remessa das partes para revenda em outros estados. Só em Brasília, 20 lojas foram fechadas. Também houve interdições nos estados de São Paulo, Goiânia e outras 7 cidades. Segundo as investigações, nos últimos 10 anos, a quadrilha teria enviado do Distrito Federal pelo menos 2.000 carros cortados. Para passar pela fiscalização rodoviária, eram emitidas notas fiscais frias. Todos os indiciados vão responder por organização criminosa, roubo qualificado, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e fraude tributária. Além das prisões, buscas e apreensões, por ordem da Justiça, houve bloqueio de bens, congelamento de contas bancárias, registro de imóveis e carros. Os presos em outros estados foram trazidos para o Distrito Federal. E você vai ver daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de uso capião. De acordo com o Banco do Brasil, a quantia na realidade nunca existiu nem ficou disponível na conta do cliente. Em Brasília, o júri de Adriana Vilela, acusada de ter mandado matar os pais e a empregada da família, chega ao 8º dia. O julgamento de hoje foi marcado pela leitura das principais partes do processo. Defesa e acusação também exibiram vídeos. Um deles foi a reconstituição do crime, com base nas informações de um dos acusados, o ex-porteiro Leonardo Campos Alves. À época, ele detalhou os encontros com os comparsas para reconhecer as vítimas e com Adriana para definir os valores que ela pagaria para executarem o crime.
Outro vídeo foi a acareação entre os acusados em dezembro de 2010. A previsão é que o depoimento de Adriana Vilela ocorra nesta terça-feira. Esse já é o julgamento mais longo da história do Distrito Federal. A Justiça Federal do Paraná pediu uma certidão de conduta do ex-presidente Lula à Polícia Federal. Na última sexta, o Ministério Público pediu a progressão de pena de Lula. Repórter Fernanda Porto tem os detalhes para a gente. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite a todos que nos acompanham. O pedido faz parte dos trâmites para cumprimento da Lei de Execução Penal. Foi feito pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, depois que o Ministério Público pediu a progressão de pena do ex-presidente Lula na última sexta-feira. Para o MPF, Lula pode ir para o regime semiaberto por já ter cumprido 1/6 da pena e por apresentar bom comportamento. O ex-presidente Lula está preso desde abril do ano passado. Ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso que ficou conhecido como Triplex do Guarujá. Hoje, Lula disse em uma carta que não vai barganhar a liberdade. E os advogados do ex-presidente informaram que ele não é obrigado a aceitar a progressão de pena e que, mesmo condenado, ainda busca provar que é inocente. William? Fernanda, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu sei que você preparou para a gente uma reportagem que traz um novo tema dentro do judiciário, herança digital, não é isso? É isso mesmo, William. Herança digital é um assunto novo dentro do direito. E é curioso, viu? Vai desde bens com grande valor financeiro, como moeda digital, até fotos e vídeos em redes sociais. Acompanhe na reportagem. O mundo sem conexão com a internet é algo quase impossível de imaginar nos dias de hoje. Além de facilitar a comunicação e a divulgação de informações, o mundo virtual permite acumular centenas de arquivos de todos os tipos. Mas você já parou para pensar que pertences que antes eram só palpáveis, como documentos, projetos, quadros, fotos e até dinheiro, agora podem também estar no ambiente virtual? Pois é, e em caso de falecimento do dono, tudo isso pode ser considerado herança digital. E o patrimônio deixado pode ser fotos, vídeos, e-mails, perfis em redes sociais e até investimentos em moeda eletrônica, o Bitcoin, por exemplo. O investimento ainda não é considerado um tipo de dinheiro pelo Banco Central, mas tem valor no mercado financeiro. Hoje ele é considerado principalmente como uma reserva de valor, né? Tal como o ouro ou a prata. Muitas pessoas compram o Bitcoin na esperança de que ele se valorize ou que pelo menos ele mantenha o valor daquele seu considerado um investimento. A sucessão de bens digitais é novidade no direito, apesar de não haver uma lei específica para dados com valor afetivo. Provedores de redes sociais criaram a opção do usuário determinar quem pode manusear as contas em caso de falecimento. Para isso, é só fazer alguns ajustes nas configurações. Agora, se o cuidado é com senhas, é possível registrar em cartório um documento de repasse para o futuro herdeiro. Já para bens digitais com valor financeiro, o recomendado é fazer um testamento dentro das normas do Código Civil. Se ela não tiver feito um testamento, nós temos os bens patrimoniais, que envolvem valor econômico. Esses bens, eles podem ser repassados para os herdeiros legítimos. No caso dos bens sentimentais, há jurisprudência que entende que tem que ser excluído junto com a morte da pessoa. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de uso capião no valor de 167 milhões de reais a uma cliente que recebeu um informe incorreto do Banco do Brasil. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a improcedência da ação movida pelo correntista. Ele queria que fosse declarada a uso capião de 167 milhões de reais e, com isso, passasse a ter direito a esse valor. De acordo com o Banco do Brasil, a quantia na realidade nunca existiu nem ficou disponível na conta do cliente. Ele simplesmente recebeu um informe do banco para a declaração do imposto de renda em dezembro de 98, com a informação equivocada de que a quantia milionária estava na conta. O cliente alega que teve a posse do dinheiro por mais de 5 anos sem contestação.
o que lhe daria direito a exigir o reconhecimento da propriedade sobre o valor. O Banco do Brasil afirmou que, na época, houve erro em relação aos informes de vários clientes e declarou ter encaminhado a todos os correntistas um novo informe com as correções. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu que o valor nunca existiu de fato e que, portanto, o cliente não exerceu a posse pelo prazo necessário ao reconhecimento da uso capião. O entendimento do TJ estadual foi mantido pela 4ª turma do STJ. Este advogado explica que para bens móveis há 2 tipos de uso capião. A uso capião ela pode ser inicialmente de bem imóvel ou de bem móvel. Esse caso trata especificamente de bem imóvel e existem 2 tipos de uso capião de bem imóvel. O uso capião ordinária, no 1260 do Código Civil, em que é necessária posse baseada em justo título e boa-fé por 3 anos. E a usucapião extraordinária de bem imóvel, que independe de boa-fé e de justo título, mas ela tem um prazo um pouco maior, de 5 anos. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça, fala com a repórter Evni Araújo, que tem as informações. Evni, boa noite. Oi, William, boa noite a todos que estão com a gente aqui na TV Justiça. A partir de amanhã, usuários de rodovias do Paraná vão pagar mais barato no pedágio. A redução pode chegar a 30%. E o motivo? As concessionárias que fazem a gestão das estradas fecharam um acordo de leniência com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Uma forma de compensar irregularidades cometidas em contratos com o governo. Então, aproveite. A Associação Brasileira de Exploração e Produção de Petróleo e Gás entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal. A entidade questiona uma lei do Rio de Janeiro que estabelece o pagamento de compensação para quem tem empresas no setor. Segundo o processo, só a União pode regulamentar e fiscalizar esse tipo de atividade. Em Goiás, a Justiça Federal condenou 4 homens por roubar bancos e explodir carros fortes. Eles estavam sendo investigados por uma série de crimes cometidos no interior do estado no ano passado. Os membros da organização criminosa vão cumprir penas que variam de 11 a 5 anos de prisão. E por determinação judicial, o Ministério da Saúde, vai ter que regularizar em São Paulo os estoques de remédios para o tratamento de pessoas que fizeram transplante. Desde 2016, 2 medicamentos essenciais para o bem-estar desses pacientes são entregues com atraso. E o governo não vai ter apenas que normalizar a distribuição. A decisão também prevê que ele faça uma reserva para garantir o abastecimento em caso de emergência. E no Ceará, a Justiça do Trabalho condenou uma empresa a indenizar uma grávida por danos morais e materiais. A funcionária se afastou por 5 dias por causa de uma gravidez de alto risco. Depois, infelizmente, por mais 30 dias, porque acabou sofrendo um aborto espontâneo. A condenação foi porque o empregador não aceitou os atestados médicos e nem depositou os direitos previdenciários dela ao longo da licença. Para a juíza do caso, além do constrangimento, essa atitude violou a dignidade dessa mulher. Só um lembrete, você pode acessar todo o nosso conteúdo pela internet. É só ir no YouTube, no canal TV Justiça Oficial. Uma ótima noite para todo mundo. William. Obrigado, Evni. O Jornal da Justiça termina aqui. Você acompanha agora o programa Arquivo Justiça. Uma boa noite e até amanhã.